Olá, irmãos, paz seja com todos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular. Hoje falaremos sobre a origem da Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. E aqui ela nos remete no Novo Testamento, no qual nós vivemos. Êxodo, capítulo 12, é a nossa leitura. A partir do versículo 1, lerei alguns versículos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, e conforme o comer de cada um. Assim fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, em todas as casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Oremos. Amado e querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos, estarmos diante da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que em nossas vidas a Tua Palavra encontre guarida e que ela possa produzir frutos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre a instituição da primeira Páscoa. O texto que nós lemos, Êxodo capítulo 12, ocorreu depois que 9 pragas tinham assolado o Egito. A 10ª praga ainda estava por vir e Deus, antes desta última praga, deu algumas orientações para o seu povo, preparando para a saída do Egito antes que viesse a última e mais terrível das pragas. A passagem já é conhecida por vocês. Acredito que todos de nós já assistimos ao filme Os 10 Mandamentos, desde o de Charlton Heston até os mais recentes. Os mais novos não sabem quem é esse ator, mas vale a pena olhar aquele filme de 4 horas aproximadamente, que tantas vezes nós vimos. Mas, vamos lá. As 10 pragas foram enviadas ao Egito. Deus tinha um propósito com aquilo. Deus tirou o seu povo do Egito, mas não o tirou de qualquer forma. A maneira como Deus tirou o seu povo do Egito ficou registrada para toda a eternidade, e Deus fez questão de que aquilo fosse um marco na vida do seu povo. Então, o povo recebeu algumas orientações sobre os seus últimos dias ali na terra do Egito. Ali, o último dia do seu povo no Egito teve um nome. Esse nome se chamava Páscoa. Se chama até hoje. Vamos lá. Páscoa é a palavra da língua portuguesa que serve para descrever uma das 3 festas principais dos judeus. Os judeus tinham 3 festas principais. Era a Páscoa, a festa de Pentecostes e
a festa dos tabernáculos. A Páscoa, essa palavra significa muito provavelmente. Por que provavelmente? Porque nem todos concordam com isso, embora uma minoria que não concorde, mas o significado da palavra Páscoa é passar por cima, passar sobre. Por quê? Porque Deus, nesta ocasião, em que pediu para que o seu povo se preparasse, disse que um anjo destruidor passaria por sobre as casas e que as casas que não possuíssem a marca do sangue teriam o seu primogênito recolhido por aquele anjo da morte. Ao passo que as casas, obviamente, que tivessem a marca do sangue, não perderiam coisa alguma, não perderiam o seu primogênito e nem o primogênito dos animais daqueles que ali moravam. A Páscoa, com o passar do tempo, assumiu também não só o significado de livramento, mas também de purificação, significado de expiação. Expiação com X significa, ou melhor, tem por sinônimo purificação. Isso porque na festa da Páscoa também se ofereciam outros holocaustos, não só aquele cordeiro ou cabrito que foi sacrificado, mas outros holocaustos também eram oferecidos. Então, a ideia, quando se falava de Páscoa, era que não só livramento estava envolvido, mas também purificação. Então, essas duas ideias ficaram ligadas intimamente à palavra Páscoa. E como foi a primeira Páscoa? Deus estabeleceu no mês de Abib, o povo de Israel ali no Egito, vivendo, em um determinado momento, Deus disse: vou terminar com o sofrimento de vocês, vou tirá-los daqui. A partir de hoje, eu quero que vocês passem a contar como o primeiro dia sendo este, o primeiro mês do ano para vocês é esse, o mês de Abib, que depois do exílio da Babilônia ficou conhecido como mês de Nisan. Abib significa espigas verdes ou primavera, por conta primavera ou espigas verdes, porque foi a época em que Deus estabeleceu a data para a saída do povo do Egito. O que significa Deus ter dito para o seu povo que aquele seria o primeiro dos meses? Deus estava dando ao povo a oportunidade de um recomeço. Deus deu ao seu povo uma nova oportunidade. Vamos começar a história novamente. A partir de agora, Deus estava dizendo, a história de vocês vai ser mudada. Vou dar um novo caminho para vocês trilharem, que não foi aquele que vocês trilharam até o dia de hoje. A partir de hoje, vocês vão empreender uma nova viagem para uma terra que eu vou mostrar a vocês, que a Bíblia chama de terra que mana leite e mel, uma terra de delícias, uma terra maravilhosa. Então, a partir daquele momento, Israel passou a ter um ano civil e um ano religioso. O ano civil de Israel iniciava entre setembro e outubro. E em 2020, Israel entra em seu ano civil, em seu ano 5.781. Israel conta os anos de maneira diferente que nós que utilizamos o calendário gregoriano. Israel conta os anos a partir do momento em que Deus criou Adão. Então, para Israel, nós estamos no ano 5.781, aliás, ainda 5.780. Em setembro é que ele vai passar para o ano 5.781.
Interessante, Deus está criando ali um novo começo, como já dissemos, para o povo de Israel. Mas será que existe um novo começo para nós? Quantos não gostariam de ter um novo começo em sua vida? Eu tenho uma boa notícia, continue me ouvindo. Jesus Cristo te dá esse novo começo, mas eu vou te falar como. Prosseguindo. Deus disse que era para falar a toda a congregação para que um cordeiro fosse separado, para que fosse sacrificado e o seu sangue fosse passado nas ombreiras e na verga da porta. As ombreiras, nas laterais da porta e na verga da porta, a parte superior da porta. E que um cordeiro, aquele que fosse morto, fosse sacrificado, deveria ser assado. Deveria ser assado um cordeiro por família, mas se o cordeiro fosse muita coisa, então que se chamasse o vizinho. Deus preocupado ali com o desperdício. Deus não é Deus de desperdício. Você tem desperdiçado as coisas? Não faça isso. Deus não é Deus de desperdício. Lembre-se da multiplicação dos pães? Jesus disse que era para recolher tudo aquilo que tinha sobejado, para que nada se perdesse. Então, não esbanje. Me lembro que quando eu era criança, dizia que não poderia desperdiçar comida, que era pecado. Então, aplique este princípio que eu aprendi dos meus pais, dos meus avós, que não era para jogar comida fora, porque aquilo era pecado. Pense naqueles que precisam. Não seja exagerado, seja controlado, seja temperante. Tá bem? Prosseguindo. Se um cordeiro fosse muito para uma família, aquela família deveria chamar uma família vizinha. Mas coisa muito interessante acontecia. Mesmo dentro da mesma casa, duas famílias não se mesclavam. No momento de participar da ceia, elas mantinham as suas unidades familiares. Minha mão esquerda, olhe para ela como representando uma família, e a mão direita, uma outra família. A superfície da minha Bíblia como uma casa. Então, duas famílias dentro de uma casa, sendo a família pequena, e para os judeus uma família pequena tinha menos de 10 membros, cada uma das famílias se mantinham unidas entre si, mantendo uma unidade familiar. Então, mesmo dentro de uma mesma casa, as famílias ficavam unidas em torno dos pais daquela casa, dos pais daquela família. Nesses dias em que as famílias na face da terra se encontram por determinação do governo, em sua maioria, dentro das suas casas, muitos não indo sequer trabalhar, estamos tendo uma restrição de circulação. Hoje nós não teremos, não no dia de hoje especificamente, mas nos dias de hoje, não será possível nós nos reunirmos para participarmos de um evento grandioso, que é a Ceia do Senhor. Que nada mais, nada menos é que o cumprimento perfeito de tudo aquilo que foi descrito na Páscoa. Ou seja, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, ou ceia, como alguns se referem a ela, é o cumprimento perfeito da sombra que havia no Antigo Testamento. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Pense nisso. Nós vamos passar por alguns versículos que mencionam isso. Embora seja importante nós nos congregarmos ou congregarmos-nos, há situações em que isso não vai ser possível. A Bíblia diz no livro aos Hebreus que nós não devemos deixar de nos congregar, mas nos estimularmos a isso,
principalmente quando virmos que aquele dia se vai aproximando. Que dia? O dia da volta de Jesus. Tem isso na Bíblia? Tem. Nós não devemos abandonar a nossa congregação como é costume de alguns. Naquela época, alguns já abandonavam a congregação, mas não faça isso, principalmente quando vir que aquele dia vai se aproximando. E esse dia já está próximo. Acontece que, na instituição da Páscoa, para a celebração da Páscoa ou a ceia daquela época, eles não tiveram a oportunidade de se reunir em um grande ajuntamento como nós fazemos hoje, mas cada um participou daquela ceia de Páscoa em sua própria casa. Nestes dias nós teremos a oportunidade de fazermos como eles fizeram no passado. Logo estaremos juntos, mas por enquanto cada um vai participar da ceia em sua própria casa. E é importante nós conhecermos como que foi instituída a primeira Páscoa, com certeza. Como nós sabemos que é importante? A palavra de Deus nos diz, no livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Vamos ficar com a primeira parte do versículo. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A Páscoa apontava para um acontecimento muito maior que viria pela frente. Sim, muito maior que a perfeita imagem, ou o próprio objeto, ou a pessoa em 3 dimensões, é além da sombra. A sombra está para a tua pessoa, assim como a Páscoa estava para a Santa Ceia. A Páscoa é a sombra daquilo que Jesus viria nos ensinar. Voltemos para Êxodo no capítulo 12. Então, a Páscoa, já falamos, era uma observância de cada família. E o cordeiro que era escolhido por aquela família, não era qualquer cordeiro, não era aceito qualquer cordeiro. O cordeiro tinha que preencher alguns requisitos. Ser um macho, ser um cordeiro, óbvio, tinha que ser macho. Ou um cabrito, tinha que ter 1 ano e ser sem defeito, sem mácula. Não poderia ter qualquer enfermidade. Sendo o cordeiro a figura central da Páscoa, esse cordeiro é a sombra, ou o tipo, ou um símbolo de Jesus Cristo. Vamos ver algumas semelhanças entre o cordeiro, que foi sacrificado na Páscoa, e Jesus Cristo, que foi crucificado por nós. O fato de o cordeiro ter que ser sem qualquer defeito aponta para o caráter impecável ou a impecabilidade de Jesus Cristo. Da mesma forma, Jesus Cristo não tinha defeito algum. João Batista o chama de Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o chama de nossa Páscoa. Mas vamos lá. Então, por que, talvez você me pergunte, por que nós nos reunimos para participar da ceia se no início cada família participava desta refeição, desta cerimônia de uma ceia em sua casa, isolado dos demais? Com o decorrer dos anos, passou a haver um sacrifício comum, não mais cada família fazer um sacrifício. Por quê? Quando a questão se tornou
uma adoração no templo, as famílias passaram a se reunir e o sacrifício oferecido era um sacrifício comunal, era um sacrifício comum. Com o passar do tempo, algumas práticas foram se adaptando para a realidade, como a ceia que nós teremos por esses dias, é uma adaptação. O nosso costume é nos reunir, mas ela já foi feita de maneira individual pelas famílias, não em um ajuntamento, como nós temos o costume de fazer e como particularmente eu prefiro e acredito que todos. Então, vamos lá. Quando passou a fazer parte da adoração no templo, deixou-se o costume de sacrificar o cordeiro e também, eu acho incrível isso, eu acho fantástico, a forma como Deus conduz a história para fazer uma sombra se transformar em uma pessoa perfeita. A sombra de alguém se transformar em alguém. A sombra de um objeto se transformar em um objeto 3D. Deus, no decorrer da história, ele fez isso, transformando a Páscoa na ceia, da qual nós participamos. E vamos ver isto, o porquê. Mais algumas semelhanças entre a Páscoa, vamos ver mais algumas semelhanças entre a Páscoa e a ceia da qual nós participamos. Não havia mais necessidade de sacrificar um cordeiro e passar o seu sangue na verga das portas. Bastaria para relembrar aquele momento o sacrifício do cordeiro. Então, os judeus passaram a derramar o sangue do cordeiro aos pés do altar, visto que o sacrifício passou a ocorrer no templo. Prosseguindo. Eram assados os cordeiros, diz-nos a história, um dos historiadores, Justiniano o Mártir, que o cordeiro era assado em 2 espetos, um na vertical e outro na horizontal, em uma espécie de cruz, também já simbolizando como que o nosso Mestre Jesus Cristo seria sacrificado por nós. Era costume, por determinação de Deus, que após aquela ceia se comesse também pães asmos, que futuramente acabou ficando incorporado. Eram 2 festas distintas, a festa da Páscoa, comemorada no dia 14 do mês de Nisan, seguido de 7 dias das festas dos pães asmos. Pão asmo é um pão sem fermento. Então, foram juntadas estas 2 festas e a sua prática acontecia simultaneamente, uma logo após a outra. Uma outra referência à ceia e à Páscoa é a similaridade que é em algumas exigências que havia. O cordeiro não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Jesus, quando morreu, não teve nenhum dos seus ossos quebrados. E tem algo que nos chama a atenção nisso? Sim, Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, porque o cordeiro pascal não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. E era uma profecia já feita no Antigo Testamento de que nenhum dos ossos de Cristo seria quebrado. Mas o Antigo Testamento dizia que nenhum dos seus ossos será quebrado, em relação ao cordeiro, que era um símbolo de Jesus Cristo. Vamos lá. João capítulo 19, versículo 32, 33 e 36. Quero ler com vocês rapidamente.
Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro malfeitor, que estava crucificado ao lado de Jesus. E ao outro também, que como ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. E João conclui: porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Cristo cumpriu o requisito que era exigido daquele cordeiro que era sacrificado por ocasião da Páscoa. O cordeiro tinha que ser comido completamente. Não se poderia deixar nada para o dia seguinte. E isso aponta para a obra divina, completa e perfeita, que houve na morte de Jesus para perdão dos nossos pecados. Interessante, mais um fato. Deus disse que as pessoas tinham que comer já preparadas para partir daquele local. Não era para eles comerem de qualquer forma, era para que eles comessem com os sapatos nos pés, os calçados, as sandálias nos pés, o cajado na mão e suas vestes já cingidas, zíper abotoado, botão na sua casinha e com o cajado na mão. Imagine a cena, uma refeição, os pais comendo, talvez falando para os menores: filho, se prepare, nós vamos sair em breve. Mas pai, nós não vamos começar a nos alimentar agora, nós vamos começar a nos alimentar, mas a qualquer momento nós partiremos. Deus não disse o horário que eles partiriam. Deus deixou um tempo. Deus deu a oportunidade para o seu povo provar que era obediente. Interessante, porque Deus disse que nada deveria ficar do cordeiro até pela manhã. Os judeus não sabiam se o momento de sair daquela terra seria à noite, no momento em que eles participavam da refeição, se pela manhã, ou se ao meio-dia, ou se mais tarde. Deus deixou um período que não falou para ninguém qual seria, mas ele só disse que seria muito breve. Deus disse para os judeus que muito breve seria a saída e que eles deveriam estar preparados. Deus não disse: olha, pela manhã eu não quero nada que sobre do cordeiro. Se sobrar, vocês coloquem fogo, vocês queimem o cordeiro. Não deixem nada do cordeiro aí. Mas Deus chamou o seu povo antes que alguns pensavam. Sobre a volta de Jesus, também é um símbolo do retorno de Jesus a essa terra. De que forma? Deus disse que o seu filho voltaria para buscar aqueles que estavam preparados. Deus disse que o povo no Egito tinha que estar preparado. Alguns poderiam interpretar que a saída se daria depois das primeiras horas da manhã, porque Deus disse que não era para deixar nada até pela manhã. Mas Deus disse que, aliás, Deus não disse que não chamaria o seu povo antes. Ao contrário, Deus disse que era para que eles estivessem preparados para sair, porque a qualquer momento ele chamaria. Estranha a cena de os pais comendo já preparados para sair. Os filhos poderiam achar estranho aquilo. Hoje, eu, você, agimos também de uma maneira muito estranha para aqueles que não ouviram que devemos estar preparados para sair a qualquer momento desse mundo. Jesus vai voltar e vai levar o seu povo. Alguns estão achando que vai demorar para vir. Outros estão, de acordo com a palavra de Deus, já preparados, não sabendo o momento, mas tendo certeza que ele está às portas. Prosseguindo. A casa que não estivesse marcada
receberia uma visita indesejável, a visita do anjo destruidor, que acompanhava o Senhor Deus quando da passagem por sobre a casa. Em toda a casa que havia a marca do sangue, ao anjo não era permitido entrar. Todas as casas que estavam assinaladas com sangue estavam debaixo da proteção de Deus. Isso aponta para a figura de Cristo também. Todos aqueles que o reconhecem como Salvador, como Filho de Deus, como aquele que morreu e derramou seu sangue para perdão dos pecados, tem essa marca do sangue e está protegido do destruidor. Não um destruidor que vai levar um primogênito apenas, mas um destruidor que vai levar todos indistintamente nos dias de hoje. A marca do sangue de Jesus em nossas vidas, que é invisível, essa marca que acontece quando você entrega a sua vida, demonstrando acreditar naquilo que Ele fez, essa marca é que vai te proteger e fazer a diferença entre você e aquele que não creu na palavra que foi ensinada por Jesus. Na Páscoa, seguia-se os dias dos pães asmos, eram 7 dias. Não deveria haver pão com fermento durante aqueles 7 dias. Nem pão, nem qualquer outra coisa em que houvesse fermento. Não deveria haver fermento. Se houvesse fermento em uma das casas, aquela vida, o dono daquela casa, o pai de família, seria cortado de Israel. E cortado é extirpado, retirado. Na verdade, morto. Mas que pena severa. Deus avisou que não era para ter fermento. A regra era essa. Todos estavam ali, tinham a oportunidade de sair daquele estado de escravidão. Só tinham que obedecer algumas coisas muito simples. É difícil passar sangue na verga e nas ombreiras da porta? Não é. É difícil tirar o fermento de casa? Não é. Pronto. Está livre da escravidão. Difícil? Não. E hoje? Hoje, a mesma coisa acontece. Deus não exige nada impossível de mim e de você. Deus pede que nós creiamos em sua palavra e na morte de seu Filho Jesus Cristo. E que tiremos o fermento de casa. Só que não é o fermento biológico ou o fermento seco que é usado para fazer pão. O fermento é um símbolo do pecado e da corrupção. A Bíblia diz que nós devemos nos guardar do fermento de algumas pessoas. Devemos nos guardar do fermento do mundo. Jesus advertiu para que os seus discípulos se guardassem do fermento dos escribas e dos fariseus, que era a hipocrisia, a falsidade, a maldade, a malignidade, a malícia. Tudo isso é fermento. E da mesma forma que os judeus não poderiam ter fermento em suas casas durante aqueles 7 dias após terem sido marcados com sangue, também não é lícito a nós termos esse tipo de fermento em nossa vida. E se por acaso esse fermento aparecer hoje, nós temos um advogado junto a Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido não peca continuamente. Mas se pecarmos, ou quando pecarmos, não é se pecarmos, todos nós pecamos, somos pecadores, mas não pecadores intencionais. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso, não é algo planejado. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto a Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade que nós tivermos cometido. Os judeus procuravam com zelo naqueles 7 dias, procuravam com diligência, com muito cuidado,
saber se não havia qualquer espécie de fermento dentro de casa, porque a pena era muito severa. Será que nós estamos empregando a mesma diligência, o mesmo cuidado em analisar as nossas vidas para verificar se não temos escondido em algum lugar dentro do nosso coração um pouco desse fermento, alguma maldade, malícia, hipocrisia? É hora de pensar. Vamos prosseguir? A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 9. Isso nos mostra que Deus não quer que você tenha um pouquinho de maldade. Não adianta ser 99% ou até um percentual maior que isso. Ele não quer que você seja 99% santo e os outros, o outro 1%, que você tem alguma maldade. Não adianta você fazer mais obras boas que obras más. Não adianta você fazer muitas obras boas e poucas más. Não é para você fazer nenhuma obra má, somente obras boas. A quantidade de fermento, por menor que seja, faz um efeito muito grande na massa. Prosseguindo, a saída do povo hebreu do Egito. Os judeus saíram do Egito e ficaram registrados alguns acontecimentos, alguns fatos ficaram registrados que serviram de marca, que são símbolos daquilo que estava para vir com a chegada de Jesus a essa terra, através de sua mãe, Virgem Maria. Acredito que todos já ouviram falar de Virgem Maria, esposa de José, nossos irmãos. Vamos lá. Principais símbolos e lições trazidas dessa Páscoa, da primeira Páscoa que foi instituída, e em seguida falaremos um pouco do seu cumprimento no Novo Testamento, através da ceia do Senhor. A Páscoa trazia a ideia de ações de graça. Aquele era um momento de ações de graça. Trazia a ideia de galardão. Galardão quer dizer recompensa. Aqueles que obedeciam eram recompensados. Aqueles que desobedeciam perderam lá os seus primogênitos. Hoje, a vida, a salvação. A escravidão é fruto da desobediência. Ela era amarga. As forças das trevas escravizam, enquanto o Espírito de Deus liberta. Isso foi visto naquela época, é visto nos dias de hoje. Obediência redunda em libertação. Foi feito um novo pacto. Deus fez um novo pacto com o povo judeu. Deus fez um novo pacto conosco, através de Jesus Cristo. Em Jesus temos o cumprimento espiritual dos símbolos e princípios da Páscoa. Ele tanto nos livrou, como nos purificou. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que, parte final do versículo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hoje nós não fazemos mais a celebração da Páscoa como era antigamente, como foi no princípio. Por quê? Cristo se tornou a nossa Páscoa. O sacrifício daquele cordeiro era uma sombra do sacrifício que Cristo viria fazer por todos nós. Em Cristo, a Páscoa passou a ter um novo significado. A festa da Páscoa adquiriu sentido universal como nunca havia atingido em toda a história de Israel. E atingiu esse significado com a vinda e o sacrifício de Cristo. Cristo que é a nossa Páscoa, pois foi morto,
não tinha defeito, seu sangue foi derramado por nós, nenhum osso dele foi quebrado, apontando a similitude entre a festa da Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado e a pessoa de Jesus Cristo. Naquele momento, o passado foi anulado e um novo começo houve para a nação de Israel. Aqueles que se entregam a Cristo têm a oportunidade de um novo começo. A última ceia, a Páscoa cristã, um acontecimento tão importante quanto a Páscoa, não poderia deixar de ter o cumprimento no Novo Testamento. E nós podemos constatar a identidade entre a Páscoa e a ceia por alguns pontos que nós vamos destacar aqui. A morte de Cristo, exatamente no período da Páscoa. Ele que é chamado por Paulo, Jesus, de Cordeiro Pascal. Cristo é a nossa Páscoa. A ordem de não partir nenhum osso do Cordeiro foi cumprida em Cristo, estabelecendo um vínculo entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Da mesma forma que os judeus tinham que pôr de lado o fermento, o cristão tem que pôr de lado a malícia, o pecado, a iniquidade. A santificação faz parte da nova vida. E a última ceia, no ensino do apóstolo Paulo, é o que deveria se repetir como forma de memorial do que aconteceu. Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 26, ele pediu para que os seus discípulos preparassem a Páscoa, sua última refeição, a ceia. Ela, representada em alguns quadros que muitos têm em suas casas, era uma refeição pascal. E Jesus estabeleceu ali a forma correta de celebrar a Páscoa e de relembrar o livramento que Deus dá ao seu povo, agora na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse que naquele momento ele estava dando do seu corpo para os seus discípulos, simbolizado pelo pão e pelo vinho, pelo produto da vide. O apóstolo Paulo vem e diz, 1 Coríntios, capítulo 11, que o sangue de Jesus Cristo e o corpo de Jesus Cristo deveriam ser tomados simbolicamente até que ele viesse, se cumprindo assim o que Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento e que teve o cumprimento exato na pessoa de Jesus Cristo, que reinterpretou a Páscoa em consonância, de acordo com a experiência. De acordo com a experiência de Jesus, a Páscoa foi reinterpretada. Por isso que hoje nós participamos da ceia como os judeus participam da Páscoa. O êxodo cristão, da mesma forma que o povo judeu deixou o Egito, aqueles que creram no sacrifício que Cristo fez também deixarão esta terra. Não somente o pecado, mas também deixarão essa terra. Deus te deu a oportunidade de ouvir essas palavras e de ter um novo começo em sua vida, assim como deu ao povo judeu a oportunidade de sair daquela terra. Basta a você crer na palavra que ele disse. Não há necessidade de qualquer esforço sobre-humano. Basta simplesmente você crer. Creia. Cristo te dá a oportunidade de uma nova vida. É isso que nós tínhamos para o dia de hoje. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.